O que determina um polimento? Se a gente pudesse resumir o polimento em uma palavra, essa palavra seria equilíbrio. Por que equilíbrio? O motivo é simples. O que é um polimento? O polimento é o seguinte, você tem uma pintura, ó, e essa pintura ela tem alguns riscos, ó. Tem umas contaminações, tem uns riscos mais fundos, tem uns riscos bem fundos, tá? A pintura ela aqui ela tem a lata do carro, lata. Aqui ela tem um material que chama prime. Aqui a gente tem a tinta, né, que é a cor do carro lá. Show de bola. Tinta. E aqui a gente tem o verniz. O que é o polimento? Esse aqui são os riscos. O polimento, gente, nada mais é do que um processo. Se a gente for olhar o sentido literal, o polimento é um meio abrasivo que gera brilho, tá? Mas vamos lá. O polimento nada mais é, do que eu vou ensinar pra vocês, do que a gente remover esses riscos da pintura. É como se isso aqui fosse riscos, ó. Aqui tem a pintura é assim, ó, retinha. Aí sofreu um risco, tá aqui o risco. Sofreu outro risco, tá aqui outro risco. Aí aqui tá um nívelzinho mais alto, ó, tá vendo? Isso aqui já é uma contaminação. Aqui tem uma sujeirinha. Então quando a gente lava o carro, a gente tira essa sujeira. Quando a gente faz a descontaminação da pintura, a gente tira essa contaminação da pintura. E aí a pintura fica no verniz. Claro que ele não é tão desnivelado assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí a gente tira essa contaminação da pintura. E aí a gente tem, então, o verniz aqui e o verniz com seus riscos. O que é o polimento? O polimento é um processo onde a gente vai agredir mesmo o verniz ali. A gente vai fazer uma combinação de boina, composto, máquina, tudo que eu vou explicar para vocês aqui agora, onde o objetivo é nivelar essa superfície aqui, porque o risco ele não desaparece. Não é que o risco some, é que a gente vai criar um desgaste na pintura para o verniz ele chegar no nível mais baixo do risco, ó. Então, se o risco estava aqui, agora o verniz está no mesmo nível do risco. Ou seja, a gente criou um desgaste aqui na pintura, que agora não tem mais risco. Ó, todos os riscos sumiram, com exceção desse aqui. Por quê? Esse aqui é aquele risco que ele arrancou tinta. Esse aqui não vai sair. Mas todos os outros, o polimento criou um desgaste na pintura, que conseguiu nivelar ela com um ponto mais baixo do risco, e a gente fala que a gente zerou a pintura, eliminou todos os riscos. Mas por que polimento é equilíbrio? Porque cada fabricante, cada carro, ele tem um tipo de verniz. Então tem carro que o tipo de verniz ele é mais macio, que é um verniz sensível. Alguns carros o verniz é mais duro, ou seja, ele é mais resistente. Outros carros o verniz é médio, não é nem tão duro, nem tão sensível, nem tão resistente. Então, na hora de polir o carro, nós temos que criar um processo de agressividade, uma combinação de boina, composto. Tem boinas mais agressivas, tem compostos mais agressivos, tem boinas menos agressivas, tem compostos menos agressivos. Colocar mais força na máquina, colocar menos força na máquina, aumentar o giro da máquina, diminuir o giro da máquina. Tudo isso você está aumentando ou diminuindo a agressividade. Se o verniz ele é duro, ou seja, ele é mais resistente, nós precisamos de mais agressividade. Se o verniz é macio, a gente precisa de menos agressividade. E se ele é médio, a gente precisa de mais ou menos agressividade. Mais ou menos, intermediário, uma média agressividade. Então, como que a gente sabe o tipo de verniz? Normalmente, gente, carros asiáticos, Toyota, Honda, Hyundai, são carros que têm um verniz muito sensível. Então, a gente não pode usar agressividade demais. Agora, você pegar uma Mercedes, uma BMW, uma Porsche, uma Audi, geralmente carro alemão, é carro que ele é mais duro, então você precisa usar mais agressividade. Deu para entender? Por isso que polimento é equilíbrio, porque não existe uma fórmula certa para polir um carro. Não existe qual produto eu uso para fazer um carro preto. Não é pela cor. Olha onde que a cor tá. O polimento ele nem chega na cor do carro. Ele nem encosta na tinta do carro. Não sei qual é a pintura Duco, PU, né? Mas ele nem chega na tinta do carro. O polimento é no verniz. O que manda é o verniz. Então a cor, velho... polir carro prata é mais barato. Não é mais barato. Na verdade o cara cobra mais barato porque ele faz uma porcaria no carro prata. Só que o carro prata ele não mostra tantos defeitos. Mas o defeito tá todo lá. O preto mostraria muito mais. Se a gente pegar e colocar no stand de lâmpada que vocês estão vendo aqui no prata, quantos vídeos, quantos stories, quantas postagens minhas você já viu? Carro prata destruído, carro branco destruído. Porque não é a cor que manda, é o verniz. Então, a gente sabendo que existe um verniz para cada carro, e eu vou mostrar como que a gente descobre o tipo de verniz, a gente precisa criar o equilíbrio certo para cada tipo de verniz. E, para a gente criar esse equilíbrio, a gente precisa saber quais são esses pontos de equilíbrio, esses pontos de agressividade que faz a gente conseguir construir esse equilíbrio, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então é o seguinte, se polimento é equilíbrio, existem 8 pontos de equilíbrio. Olha aqui, equilíbrio. Então existem 8 pontos de equilíbrio. Esses pontos, eles são divididos em pontos materiais e pontos que a gente chama de pontos técnicos. Quais são os pontos... O que é um ponto material? Vou mostrar para vocês o que é ponto material. Aqui, ó. Uma boina, um composto, uma máquina de polir, tudo isso é um ponto material. É um ponto que depende de algum material ali que você vai usar. Então, vamos lá. Quais materiais que a gente usa no polimento? A gente vai fazer isso aqui junto. Vai lá, primeiro material que a gente usa no polimento. Vamos lá.
Os pontos materiais do polimento é a máquina, que é a máquina de polir, rotativa, rota orbital, giro livre, forçado, 15 milímetros, 8 milímetros, tá? A máquina é um ponto material. O composto polidor é outro ponto material e a boina é outro ponto material. Então, são 8 pontos de equilíbrio, 3 estão aqui. Os outros pontos são técnicos, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Eu só quero lembrar vocês que a gente fica muito preocupado. Qual máquina eu uso? Qual boina eu uso? Gente, olha só. De tudo que é usado no polimento, os materiais que a gente tanto preocupa, né, que os amadores tanto preocupam, eles representam somente 3 das 8 coisas, ou seja, menos da metade. Por isso que você não tem que ficar preocupado só com o material. Um bom profissional que domina a técnica, ele pode trabalhar com materiais ruins. Um profissional que não domina a técnica, ele tem que trabalhar com produto bom, porque é o que vai ajudar ele. É sempre a regra que a gente chama de 70-30 lá. 70% do resultado depende da técnica, 30% são dos materiais. Vamos lá então, show de bola. Sabendo disso então, técnica, primeiro ponto técnico, já vou dar a cola para vocês aqui, ó, pressão. Vou agilizar essa aqui, senão a gente vai agarrar. Pressão. Então a pressão que você coloca na máquina vai determinar se você é mais agressivo ou não. Quanto mais pressão, mais agressivo. Quanto menos pressão, menos agressivo, tá? Vamos lá, rotação da máquina. Rotação da máquina. Se você põe a rotação mais alta, mais agressividade. Se você põe a rotação mais baixa, menos agressividade. Velocidade dos movimentos, ó. Vou escrever até aqui, ó, movimento, para não confundir. Movimento. Quando você está polindo, se você faz movimentos mais rápidos, menos agressivo. Se você faz movimentos mais devagar, você está sendo mais agressivo. Por quê? Se você está demorando mais com o movimento, aquela rotação e aquela pressão está exercendo um tempo de trabalho muito grande ali. Então, o movimento mais lento faz aquele processo ser mais agressivo numa área só. Então, o movimento é determinante. O movimento mais lento, mais agressivo. Mais rápido, menos agressivo. Outro ponto, tempo. Se você fica trabalhando com a máquina pouco tempo, você está sendo menos agressivo. Se você trabalhar mais tempo, mais agressividade. Se você fica ali 1 hora com a máquina ali, você fica, 1 hora não, vou pôr os tempos reais aqui, 3 minutos com a máquina, muito agressivo. 1 minuto com a máquina, menos agressivo. E por último, área de trabalho. Área de trabalho. Áreas maiores, menos agressivo. Você trabalha numa área pequenininha, mais agressivo. Imagina, você está concentrado numa área só. Você está sendo bem agressivo naquela área. Se você trabalha numa área maior, você está distribuindo essa agressividade para uma área maior. Então, você está sendo menos agressivo. Então, vocês conseguem entender, velho, que assim, dominando isso aqui, você consegue fazer qualquer carro. E aí talvez você vai se perguntar, Igor, como você chegou nisso? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso foi literalmente desenvolvido 100% por nós. Não é a gente que inventou isso, mas foi a nossa observação que criou os 8 pontos de equilíbrio. Isso é uma coisa, como é que fala? Com autenticidade nossa, da imersão. Isso aqui é propriedade nossa, mas que sim, a gente criou pra gente ser usado, pra ser usado no mercado mesmo. Mas por que eu tô dando ênfase nisso? Porque lembra que eu falei que o empreendedor ele sempre vê o problema e tenta criar a solução? E quando eu comecei a ver que era um problema pro meu cliente deixar o carro muito tempo, eu fui começando a mapear. Eu lembro, era eu e o Rafa no começo. Eu fui começando a mapear o que é que determinava um polimento, a agressividade dele. Por que tinha carro que a gente conseguia fazer em uma etapa e outros não? E a gente com o tempo, velho, quebrando cabeça. Não, Rafa, coloca mais pressão. Não, aqui foi assim. Aí às vezes a gente pegava a mesma máquina, a mesma boina, o mesmo composto, a mesma rotação e o resultado ficava diferente. Até que a gente começou a observar que a pressão que a gente usava era diferente, que o movimento, a velocidade dele era diferente, que o tempo que a gente ficava trabalhando era diferente. O tamanho da área. E aí a gente foi colecionando essas... Mano, a gente fala assim, parece que é óbvio, né? É óbvio agora depois que a gente fala. E o tempo que a gente demorou pra desenvolver isso, mano, foi assim, posso falar que não foi anos, né? Mas foram meses que a gente ficou quebrando a cabeça até que a gente chegou nessa forma. E a gente descobriu que se a gente combinar tudo isso aqui do jeito certo, a gente consegue fazer qualquer carro. Ou melhor, 99% dos carros em apenas uma etapa. Isso não significa que você é obrigado a fazer em uma etapa, mas significa que você é obrigado a deixar o resultado pronto em uma etapa. A segunda etapa ela tem que ser opcional. Você quer fazer? Faz. Não quer? Não faz. Ah, mas por que eu poderia fazer a segunda etapa? Ah, você quer dar uma profundidade, um reflexo maior. Mas uma etapa você consegue entregar um resultado. E aí não tem esse negócio, porque um polimento comercial é uma etapa, polimento técnico é 2. Não tem isso, gente. Não tem esse trem de o que determina um polimento ser técnico ou comercial, correção total ou parcial. Não é o número de etapas. É o que vai ser entregue. O que vai ser entregue lá pro cara no polimento lá? Ah, correção parcial? Então você vai fazer correção parcial em uma etapa. E a correção total também em uma etapa. Ué, mas então é a mesma coisa? Não. O que vai mudar? O tempo. Você vai montar os 8 pontos de equilíbrio e na correção parcial você vai ficar menos tempo trabalhando. Então ele não vai corrigir tudo. Se você trabalha menos tempo, o custo reduz. Se o custo reduz, você pode cobrar mais barato. No polimento na correção total, a gente vai trabalhar mais tempo para corrigir tudo. É uma etapa só. Só que você fica mais tempo com a máquina ali, mais tempo no processo. Se é mais tempo, sua hora de trabalho é calculada sobre tempo, então você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais dinheiro, gastando mais dinheiro, o custo é maior, e você tem que repassar esse custo para o cliente. Esses são os 8 pontos de equilíbrio. Dominou isso aqui, receba, meu padrinho, já era. No polimento, existem 3 tipos de composto. Na verdade, existem 200 mil, né? Mas existem 3 tipos clássicos principais. Existe o composto de corte,
Existe o composto de refino e existe o composto de lustro, tá? Apesar que esse aqui não é o lustro, mas esse aqui também faz a função de lustro. Ó, então é corte, refino e lustro, tá? Aqui eu tô trabalhando com produtos da Carpro. Esse produto aqui, galera, tem vários produtos, tá? Não precisa ser Carpro não, gente, mas a gente usa Carpro aqui no Espaço Rabona, a gente usa na imersão, os alunos nossos do presencial experimentam aqui. Esse composto hoje aqui é o melhor composto do mundo de corte, tá? Nenhum produto de corte consegue ter a eficiência que esse cara tem, porque ele conseguiu unir algumas características dentro desse composto aqui, que é muito difícil colocar num composto de corte, que é uma boa lubrificação, com uma boa capacidade de corte, com um bom acabamento, enfim. Isso aí também é um conteúdo que a gente teria que aprofundar demais, então vamos ser objetivo aqui. Boina, a mesma coisa. A gente tem boina. Ó, a gente tem boina de espuma, a gente tem boina de lã, a gente tem boina jeans, tem vários tipos de boina. E boina é igual composto polidor, também tem as boinas que é de corte, aí tem a boina corte agressivo, corte médio, tem a boina de refino, tem a boina de lustro, tem boina de super lustro, enfim. Eles têm vários tipos de boina. Mas basicamente a gente vai trabalhar, eu gosto de trabalhar muito com boinas de espuma, tá? Gosto muito, claro que em algumas situações você vai usar uma boina de lã, vai porque a boina de lã tem boina de microfibra. A boina de lã, ela tem uma característica, boina de veludo, enfim. A boina de espuma, ela tem uma característica que muita gente não gosta, que ela fica macia, quando ela esquenta ela fica macia. Só que como que a gente analisa a agressividade de uma boina de espuma? Quanto mais dura, mais agressiva. Quanto mais macia, menos agressiva. E no polimento é assim, quanto mais agressividade, menos acabamento. Quanto menos agressividade, mais acabamento. É sempre assim. Se você usar só acabamento demais, essa agressividade você não vai conseguir corrigir o que precisa corrigir. Se você usar agressividade demais, vai corrigir essa agressividade, mas vai deixar marca de boina, que são os famosos hologramas ou marcas de boina. Por isso que as pessoas fazem tanto as várias etapas. Porque ela vem com uma etapa agressiva, depois ela vem com uma etapa intermediária, depois ela vem com uma etapa mais suave. O que a gente faz com os 8 pontos de equilíbrio é conseguir criar um equilíbrio tão inteligente, de tal forma, que a gente consiga fazer essas 3 coisas dentro de uma só. E é por isso que eu gosto de usar a boina de espuma. Onde todo mundo acha que a boina de espuma é uma desvantagem, ela é ruim porque ela fica macia, pra mim, esse é o maior diferencial dela. Porque esse, gente, é muito legal quando você pensa naquele 1%, né? Eu sempre falo 1% todo dia, né? A gente tem que pensar em evoluir mais 1% todo dia, mas também pensar na faixa dos 1% é muito bom. Você começa a pensar diferente da maioria. Mas enfim, a boina, quando ela é muito dura, ela é uma boina de espuma, ela é mais dura, quando você trabalha com ela, faz o polimento, ela gera um aquecimento e fica macia. A boina macia é uma característica de uma boina de acabamento, ou seja, ela começa a fazer um trabalho com ela dura, ou seja, cortando, no meio do processo ela fica macia, ou seja, ela começa a dar um acabamento. Então, dentro de uma etapa, eu consigo tanto cortar, que é fazer a correção, como também dar o acabamento, que é fazer a finalização, tudo dentro de uma etapa. Então, o segredo de uma etapa, onde fica muita gente quebrando cabeça e falando, isso não tem jeito, que não sei o que, isso é loucura, é melhor fazer uma etapa agressiva e depois vir com a outra de acabamento, é amador, que não sabe fazer conta de quanto que custa ficar fazendo várias etapas no carro. Mas o segredo de uma etapa não é porque é uma etapa, é porque são 2 etapas dentro de uma. Pode parecer confuso, mas essa é a ideia. O que você vai fazer se você for polir pela primeira vez? Qual que é o perigo do polimento? A agressividade. Então, para você não correr o risco da agressividade, o que você vai fazer? Você vai... Deixa eu só ver aqui a voltagem dessa máquina, que é 110 mesmo. Tá. O que você vai fazer? Para você não correr o risco de danificar um carro, é simples. Você vai simplesmente... Vou fazer uma coisa aqui no meio. Você vai simplesmente reduzir a agressividade. Como assim? Lembra dos 8 pontos de equilíbrio? Agora lembra dos pontos de menos agressividade. Composto menos agressivo e tal, aquele negócio. Você vai pegar aquilo ali e vai fazer isso. Então vamos supor que você vai polir pela primeira vez na sua vida. Você vai colocar uma boina mais macia. Você vai pegar o composto mais suave e vai colocar na rotação mais baixa. E vai fazer um polir só para você conhecer a máquina. Vamos fazer aqui rapidinho, só para vocês conhecerem. Ó. Vai pegar aqui, ó. Vou polir pela primeira vez. Você vai fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó. Você vai colocar o fio no ombro. Por que o fio no ombro, Igor? Porque ele não pode ficar pegando na lata do carro assim. Outra coisa, se você for polir uma porta, ele pode pegar aqui. Então você vai pôr o fio no ombro. Aí eu gosto de pegar o fio que está nesse ombro e colocar ele enroscado no pé de cá. Ó. Coloco ele aqui para ele não ficar caindo, tá? Fiozinho no ombro. Ligou na rotação mais baixa. E olha só, ligou. Mantém sempre a máquina, não leva em movimento, ó. Isso aqui, gente, não é para corrigir. Isso aqui é para você conhecer a máquina, conhecer o processo. Tá ganhando confiança? Tá vendo que tem produto na peça? Aumenta um pouquinho a rotação. Tá ganhando confiança? Aumenta mais um pouquinho. Tá ganhando confiança? Aumenta mais um pouquinho. E assim vai. Até você pegar o domínio. Lembrando que é o seguinte, sempre na menor agressividade, viu que tem produto, pode ir trabalhando, viu que o produto tá acabando, você tira ele, tá? Então vamos lá. Isso aí a gente também tem lá dentro da imersão lá. Quem for aluno, tem uma aula exclusiva inteira só falando sobre como fazer polimento pela primeira vez. Maravilha? Então vamos lá agora. Você já sabe dominar a máquina, agora você precisa polir. E você não sabe qual que é o tipo de verniz. O que a gente faz então? A gente vai usar uma média agressividade. A gente vai usar uma agressividade média. Se ele não corrigir nada, a gente aumenta a agressividade em um daqueles 8 pontos. Se ele corrigir muito ao ponto de ficar até marcas de boina, a gente vai reduzir a agressividade em um daqueles 8 pontos. Que pode ser ou não os pontos materiais. Vamos supor que você só tem isso aqui para você polir. Só tem isso aqui, ó, essa boina, esse composto, essa máquina.
Fez o polimento, ficou marca de boina, você vai reduzir a agressividade. Mas eu vou reduzir a agressividade como não tem outra boina. Na pressão, na rotação, em todos os outros pontos técnicos. Por isso que é importante dominar a técnica. 3 pontos só são materiais, o resto é tudo técnico. Ah, Igor, eu fiz o polimento e não corrigiu o suficiente. Você vai aumentar a agressividade nos outros pontos. 2 gotinhas aqui e vamos fazer essa área daqui. Eu vou dividir aqui no meio, tá? Você pode espalhar o produto com a máquina desligada, ou você pode colocar ele na peça e fazer aqui, ó. Rotação baixinha para espalhar o produto. Espalhou o produto na área que você quer trabalhar? Agora a gente aumenta a rotação e põe a pressão que quer colocar, ó. Ó, vou até fazer um negócio legal, hein? Vou deixar o quadro aqui no fundo, pra vocês lembrarem dos pontos de equilíbrio, tá? Então vamos lá. Segredo do polimento, quando você achar que o produto está acabando, você reduz a rotação da máquina e ela te devolve mais produto. Já encheu de produto aqui de novo, aí eu subo a rotação mais um pouquinho, ó, para dar mais uma cortada. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, qualquer outro profissional ia parar a etapa, limpar e fazer outra etapa para dar o acabamento. Aqui agora eu cortei os riscos, né, praticamente ali. A gente vai fazer uma correção parcial, vocês vão ver que é quase uma correção total, por isso que eu brinco aqui na loja, menino, eles não sabem fazer a correção parcial, eles corrigem sempre mais do que tem que corrigir. Mas olha só, agora eu vou reduzindo, porque agora eu vou dar acabamento. Então a boina provavelmente já está um pouco mais macia, eu vou começar agora a dar acabamento nessa peça. O começo da etapa foi para cortar, para corrigir, e agora a gente vai começar a dar o acabamento. Ó. Vocês viram como que eu vou reduzindo, né? Rotação, velocidade dos movimentos. É isso aí, ó. Detalhe também legal é que esquentou muito a pintura, não passa microfibra, espere esfriar, tá? Porque a pintura, quando ela tá quente, ela tá muito sensível. Então aqui agora a gente vai passar a microfibra para poder ver se a gente conseguiu corrigir aqueles riscos que estavam aqui na peça, beleza? Ó. Então passando a microfibra. Gente, outra coisa, não tenha medo do carro, tenha só respeito por ele. Eu vejo que tem gente que vai passar a microfibra, a pessoa passa a microfibra assim. É pior, é aqui, ó. Dobrou ela bem. Outra coisa, não nada de passar aqui, ó. Gente, não. Vai, meu filho, vai no xodó. Se você passa a microfibra assim, ela tá muito dura, tá direto na sua mão. Quanto mais você dobra, mais macia ela fica. Quanto mais macia ela fica, melhor vai ser o acabamento que ela vai te entregar, tá? Então, ó, deu o acabamento. E aí a gente precisa fazer uma coisa, galera, que é a etapa de conferência. Já deve ter acontecido com vocês, em algum momento aconteceu comigo, de você fazer um polimento no seu carro, leva lá no carro, o cara faz o polimento, fica lindo. Lava o carro 2, 3 vezes, o carro vai e volta, que é tanto de defeito no carro, o carro fica mais feio que antes. Por que isso aconteceu? Porque o produto de polimento, ele mascara. Ele deixa alguns resíduos ali que esconde algum defeito ou outro. E ele também, mesmo os produtos que não têm poder de mascaramento, ele deixa resíduos na peça que atrapalham a ancoragem, ou seja, a fixação de outros produtos na peça, que vai ser o produto de proteção, tá? Então a gente precisa remover todo o resíduo do composto polidor que está aqui. Então a gente vai pegar um revelador de holograma e a gente pode jogar ele na peça ou jogar na microfibra e passar. Lembrando sempre, nunca com a pintura quente, tá? Então eu vou jogar e vou passar. Revelador de holograma também tem que ser bom. Você pegar um carro com verniz macio, o revelador de holograma vai te dar dor de cabeça. Esse revelador de holograma aqui, por exemplo, é um revelador caro pra bosta. Mas é o revelador de holograma que funciona. Então a gente usa um lero-lero baratinho nas situações de boa. Quando começa a dar um pouquinho de trabalho, a gente pega aquele ali que é o salvador da pátria. Beleza? Bom, então agora eu vou tirar essa fita aqui pra gente ver se deu diferença ou não. Tá? Deixa eu dar uma limpada, eu vou levantar aqui pra gente ver, igual eu fiz no começo. Tirar a marquinha da fita aqui. Isso aí, ó. Isso. Vamos lá. Eu fiz uma correção parcial, pelo menos era o objetivo, acabou corrigir um pouquinho mais que a parcial, queria ter deixado um pouco mais de imperfeição para vocês verem como que é uma correção parcial. Mas a correção parcial corrige 70% do que é possível corrigir, 60%, 70%. A correção total, 95%. Por que não 100%? Porque tem a falha humana, tem risco que às vezes a máquina não alcança, enfim. Então a gente deixa 5% aí de margem. Se conseguir corrigir 100%, melhor. Você prometeu menos, entregou mais para o cliente, ele vai ficar satisfeito. Beleza? Vou levantar agora e vamos ver como ficou esse resultado. Lembrando, uma pintura preta, que muita gente acha que é impossível fazer com uma etapa só. Lembrando aqui, tá, galera? Ó, a gente tá focando aqui. Aqui eu passei também, mas o foco é aqui, ó. Ficou? Boa. Mano, é a mudança de mentalidade, né, velho? Da parte do polimento. Porra, se eu tivesse que fazer aqui agora mais etapas, mano,
Eu teria que agora, em vez de estar aqui trocando ideia com vocês, eu teria que estar fazendo mais uma etapa. Depois dela, eu teria que fazer outra etapa. Cara, isso vai te levar tempo, consequentemente dinheiro. Se está te fazendo levar mais tempo operacional, vai te cansar mais, consequentemente, vai te fazer ter uma qualidade de vida menor, menos tempo para sua família, para sua empresa, para aplicar na gestão, no marketing. Por quê? Porque, irmão, você é um amador. Você é um profissional incrível, mas está ali, ó. Sendo que estética automotiva não é braço, é cérebro, é cabeça. Fechou?